boa noite para quem acompanha o Crônicas da Máfia. Hoje, episódio 37, dia 13 de junho de 2024. A gente vai começando o nosso programa que sempre vai ao ar às 20 horas pelo Spotify, Deezer e também pelo YouTube. Comigo, Daniel Escola. Boa noite, Escola, tudo bem? Boa noite, tudo. Maravilha, a gente sempre está aqui junto com a Vinícola Aurora. Viva o Agora! E hoje a gente vai ter um tema bastante especial, vamos dizer assim, um tema que eu tive que pesquisar um pouco mais profundamente para conseguir falar aqui. E, e é sobre. Não vai hoje ser sobre máfia italiana, vai ser sobre máfia russa, né, Escola? Bah, um tema aí que levanta bastante polêmica porque a gente não sabe até onde é máfia russa e até onde é governo russo, né? Tu vê, né? Se a máfia dá certo em país democrático, imagina uma ditadura. Uma coisa maluca mesmo. Quando a gente Mostra que a máfia não tem fronteira. não tem fronteira e nesse caso ali, muitas das informações que a gente tem, infelizmente, elas são apenas um lado da história, né? Porque a gente não tem comprovações assim russas, vamos dizer, sobre a máfia na Rússia. Mas então a gente consegue constatar que é uma coisa tão entranhada dentro do sistema russo, do governo russo, e que, e que vem, claro, aí a gente teria que falar de história, né? Começar lá de trás de quem é a Rússia, né? A Rússia é um país gigantesco com uma população ah, que não é proporcional ao tamanho do seu território, né? E, e ela pode ser que ela tenha começado lá atrás, ainda no Império Russo, né? Na década ah, 10 ali do século 20, onde ainda nem tinha, não se cogitava ainda, ou começava a se cogitar, né? Uma revolução lá e esses Nova pequenos. revolução. Revolução é verniz que criar. Na verdade, a Revolução Russa foi um golpe. Um Isso, golpe dos comunistas contra a monarquia. A monarquia não era boa, isso. só que os russos, os soviéticos, passaram uma ideia que a Rússia ia se melhorar. Revolução proletariada. Na verdade, o Lenin e a turma dele mataram os Romanov, executaram a família do Nicolau II. Então não dá para se iludir. Revolução é uma narrativa. O que aconteceu foi um golpe. Exatamente, foi um golpe e até estava vendo esse final de semana, ah, obviamente, um documentário sobre a história da Revolução Russa. Eu estou fazendo entre aspas aqui, né, para quem não está vendo no YouTube, da Revolução Russa, que ela tem ali dois períodos, né, entre a Primeira Guerra Mundial, uma, se não me engano, é em março e a outra é em outubro. Né? A de outubro a gente sabe que é do Lenin, né? Que o Lenin Isso. resolveu dizer que o povo tava, digamos assim, comprando Tomando a briga poder. dele, né? Comprando a briga dele. Mas tem uma O que revolução. aconteceu? A Primeira Guerra Mundial começou em 14, Isso, terminou em 18. Em 17, a população russa estava inconformada com a monarquia. O Nicolau II, que era o rei, o último da dinastia Romanov. Eles deram um golpe, fizeram a revolução em 17, a Revolução de Outubro, e derrubaram o poder e tomaram o poder. Mas o Lenin pegou a família Romanov, Nicolau II, levou para Ekaterimburgo e deixou lá uns dias.
achando, e era assim, era o casal, 3 filhos, 3 crianças. Aí o Lenin deixou as pessoas lá achando que iam salvar. Na verdade, quando o resgate ia chegar em Caterimburgo, ele mandou eliminar a família. Assassinou. Essa é a palavra. E nunca foi encontrado os corpos, né? Tanto que a Nunca. princesa Tanto que tem uma Anastácia. teoria da É, conspiração que a filha do Nicolau II viveu na Alemanha depois. Não é verdade. É teoria de conspiração. Porque eu sou. Esse é o grande problema. Matar. Mas o outro é deixar a população na dúvida. Como o Lenin não disse que aconteceu, na verdade, ele matou todo mundo e não falou onde estavam os corpos. Aí começou, né? A filha viveu em tal lugar, o filho. Ninguém sabe o que aconteceu. A mesma coisa que o Hitler. O nazismo não exato. permitiu que ele fosse divulgar o lugar que ele estava enterrado. É verdade. Os comunistas, o Hitler se suicidou e os comunistas não deixaram que a forma como ele morreu, como ele se matou, fosse divulgada. Ainda bem que a gente mora, vive no lado ocidental e é democrático. Pois é. E falando tudo isso, né? Dando esse histórico da União Soviética, né? A gente está aqui começando pela União Soviética, que depois do Império Russo, então, com os Romanovs já assassinados, vira União Soviética e do Lenin passa para o Stalin. E aí Isso. a gente começa a entrar O numa. Lenin é o pai de tudo. O cara que concebeu a coletivização das fazendas, da propriedade rural, foi o Lenin. O que era a coletivização? O Estado, por exemplo, a escola tem uma área de 5 hectares, vamos supor, e o governo toma conta e mata a escola ou manda ele para o Gulag. Gulag eram os campos de concentração para trabalho forçado. Eu ia chegar aí. Eu ia chegar nos Mas gulags. todo mundo dizia, o Lenin morreu em 23, mas ele apostou em Stalin. E Stalin, vamos lá, o Stalin era terrorista. Isso. Terrorista. E na Geórgia, em Tbilisi, onde ele nasceu, ele tinha sido assaltante de banco, metia bomba em carruagem, Só gente boa, né? matava por prazer. Barbaridade. E foi daí ditador por longo tempo, né? Até Caramba, morrer. até morrer. A morte dele é bem interessante, porque ele era tão ditador, as pessoas tinham tanto medo de se aproximar dele, que ele teve um AVC, uma parada cardíaca, na Dacha. E os guardas não tinham coragem de entrar na sala. Ele morreu, teve uma parada cardíaca, caiu e ninguém entrou na sala. Não sabem que ele estava morto. Caraca! Diante do medo, do temor. Que era a pessoa Stalin. Caramba. Um dos maiores mandantes, né, de assassinatos da história, né? Do século XX, ele rivaliza com Hitler e o Mao Tse-tung. Isso aí que eu ia falar. Pelas estimativas, quem mais matou gente foi o Mao Tse Tung, né? Lá na China. É. Aí é Ah, outra história. é Eu outra posso história. até falar depois.
aí é outra história que a gente pode falar num dia que a gente for falar da tríade chinesa. Aí, né? O dia que a gente for falar da tríade Vai chinesa, a precisar um gente pode podcast só falar. para falar mal do mal. Pode ser? É uma boa. E, Revolução cultural. que mentira! Ninguém viu a Guerra da Coreia, por acaso. Total, É. total. Mas a gente Ali entrou, é a gente entrou na lavagem esfera. cerebral ao extremo. Exatamente. Lavagem cerebral ao extremo. Aliás, é interessante a parceria. Interessante a parceria entre o Mao e o Stalin. Porque o Mao tinha. Ele mandava para o Stalin arroz, comida, tá? Sim. E em troca, o Stalin dava, como é que se chama? Estrutura militar. Sim, Estrutura militar. que a E o China não tinha. mal era tão mal que, ao tirar a produção do povo, ele matava as pessoas de fome. E dois paranoicos, né? Dois paranoicos. Ah, Achavam, tipo Fidel, assim, achavam que o mundo estava contra eles. é uma trinca bem maluca essa, né? Do século, da década de 50 ali. Que é o Stalin, o Mao Tse Tung e o O Fidel Fidel Castro. só não matou mais porque não, o país é pequeno. E aí a gente pode fazer o link para a máfia, porque agora nós somos dos três e os três têm ligações com a máfia. Por quê? Porque diferente do que foi lá a máfia italiana, que a gente tanto fala aqui, né? A máfia italiana, quando teve o governo ditatorial, que foi do Mussolini, eles eram contra, né? Porque tinha muito problema com os negócios dele. Ao contrário, quando teve a instauração do socialismo na Rússia, a máfia ela virou um braço do governo, chamado a KGB. A KGB que Isso. criou a máfia vermelha, que se chama Pirâmide, né? Pirâmide A, se eu não me engano. E ela era responsável por várias coisas. Entre os maiores crimes de terrorismo, de espionagem contra o outro lado, né, contra os aliados da OTAN, digamos assim, principalmente Estados Unidos e Reino Unido. E aí depois vem outras coisas como tráfico de armas, como vem eu até tinha lido ali são os crimes assim bem bárbaros. Aliás, vamos lá. Depois que ruiu a União Soviética, ainda bem, em 89, ninguém está se perguntando por que tem tanto bilionário na Rússia. Esses caras começaram do zero, não botaram nada. Quando houve transição, imagina, não tinha nada privado. De uma hora para outra, tudo privado. Aí o que aconteceu? Antes de ruir a União Soviética, por exemplo, o ditador dava cartórios para o amigo dele. O ditador dava a exploração de petróleo à Petrobras da Rússia para o melhor amigo dele, os mais fiéis. Então, esses caras aí, que estão aí, os bilionários, nada mais são do que filhotes da ditadura. Exatamente, né? Tudo isso tu imagina, tu tá num mundo socialista, que realmente tu falou aí, né? Tudo é público. O cara que tá lá no comando, ele vai delegar pra quem ele achar que é melhor. E não é por Primeiro, mérito. primeiro importante, isso não é opinião, Isso é é o história. que realmente aconteceu. É história, né? O que a gente tá falando aqui, na real, é história. Porque depois também Quem que quer saber mais, tem um livro maravilhoso, eu e os livros, né? Tem um livro maravilhoso chamado Educação Siberiana, do Nicolau Lenin. Eu li esse livro, é maravilhoso. Porque o Nicolau Lenin, hoje ele não mora mais na Rússia, né? Ele mora
na Itália. O Nicolau Lenin morava na Sibéria. E ali o pai dele era uma gangue. E ele também era uma gangue. Nada mais é do que a máfia. Exato. E aí tem umas rixas entre máfias ali na Europa e na Ásia, né? Juntando assim, quando a gente está falando de máfia russa, é uma máfia que age em dois lados, na Ásia e na Europa. Então, tem uma rixa bastante grande entre a máfia russa e a máfia italiana. Elas não se dão. Tanto que agora tu acabou de falar, né, que o cara ele foi para a Itália. Muitos escritores russos são exilados na Itália, não são nem exilados em outros lugares, porque eles sabem que eles estão salvos naquele lugar, E né, na nos Itália. Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também, né? Muitos sovietes, vamos dizer assim, né? Da época da União Soviética, foram os ricos, vamos dizer assim, né? Que conseguiram se mandar para algum país, foram para os Estados Unidos. Entre eles, óbvio, como aconteceu lá com o Fidel Castro, que a gente falou semana passada no episódio do Scarface, muita gente foi infiltrada, né? Muita gente foi infiltrada, Ah, foi enviada como, sei lá, como é que se diz? Quem exilado de guerra, exilado. Isso. de Exilado político. isso, exilado político, mas que na realidade era infiltrado da KGB. E aí a gente entraria num outro ponto que daí as investigações do FBI, né? Teve muita investigação do FBI contra a máfia russa dentro das cidades lá dos Estados Unidos, principalmente Nova York, né? Tu vê, né? É, é Câncer se gigantesco. espalha, né? Câncer se espalha. Ali a gente tem muita. E tu vê e como se espalha em pontos que a máfia já está inserida. Ou seja, as cidades aonde tinha máfia russa. Tinha lá Nova York, Nova Jersey, Chicago, né? Todos esses lugares que, aliás, eram frios, né? Como é a A Rússia. Rússia, mas onde já tinha outra máfia, tinha máfia italiana. Então, olha o escarcéu que eram as cidades, assim, na Tem um década de filme, 50, 60. eu vou indicar um filme, tá? Sobre máfia russa. Senhores do Crime. Senhores do Crime. Boa, boa. Aí tu vê bem, é um cara que. O ator é aquele norueguês, o Mads Mikkelsen, ele tá. Não, não vai ser o outro. Parece com ele. E ele tá em Londres, daí ele vai numa sauna, que é o hábito do russo, né? E a máfia vem tentar matar ele. Nossa senhora, que loucura. Tem outro também que dá pra indicar aqui, que é o Senhor das Armas, né? Que é com o Nicolas É, Cage. E o Jared Leto, que mesma coisa. é a mesma coisa. Só que A esse aí história é assim. é um exilado que tá nos Estados Unidos, né? E aí ele retorna pra Rússia pra fazer esse tráfico de armas. A história é a seguinte: até 89, a Rússia era a União Soviética era um dos grandes produtores de armas do mundo. Só quando caiu o comunismo, eles precisavam se desfazer daquilo lá. E o cara vem dos Estados Unidos, vai para a Rússia e adquire tudo aquilo e começa a vender para outros países. Que a gente tinha falado aqui do Senhor das petróleo. armas. A gente tinha falado aqui do petróleo, né? Nós demos agora exemplo, era a mesma coisa. Mas então imagina, a AK-47, que é uma metralhadora, né? Um fuzil, É. ele é o melhor fuzil até hoje. O melhor fuzil. Diz que ele não O cara emperra. inventou o Kalashnikov, É. ele se arrepende. Bah, tá louco? Essa arma é Kalashnikov. mais. A Kalashnikov ela é a arma mais difundida no mundo.
exatamente por causa Sim. dessa troca política que tem na Talibã. Rússia. Talibã Talibã usa. soca 47. A gente vê em outros exemplos, como aquela. Agora tu. Pá, que saiu o filme Falcão Negro em Perigo. Aquele. Também Aquele na grupo. Somália. Isso aí, obrigado. Aquele grupo separatista de Mogadishu lá, né? Também Uhum. são adquiridas Esse através da filme é do Rússia. Ridley Scott. Um dos melhores filmes de guerra pra mim, porque ele tem assim. Eu acho que ele é umas 2 horas e meia. Eu acho que ele tem 2 horas e 15 de ação. Ação, não para aquela ação, né? Então é um filme bem forte, assim, mas que ali tu vê, e óbvio, se tu entrar e ler a história de verdade, né, lá da guerra de fome da Somália, tu vai ver que aquele grupo separatista ele só conseguiu as armas através quer dizer, através não, após o fim da União Soviética, né? Isso. Muitos grupos desses só conseguem essas armas depois da União Soviética porque ficou com o Os pessoal. russos, os russos se iludiram que a queda na União Soviética impor uma democracia. Não mudou nada. Não mudou nada. Aliás, vamos lá. A Rússia nunca foi uma democracia. Nunca. É inacreditável. De império virou Não. ditadura, né? E é isso aí. É isso aí. E E aí, hoje é uma autocracia. é, Com Putin. é. É uma Aí tem democracia inventada. muita gente pergunta por que ataca a Ucrânia? Vamos lá. Historicamente, a Rússia não gosta da Ucrânia. E também tem uma questão comercial estratégica, que pela Ucrânia passam os dutos de gás e petróleo que vão para a Europa. Então, Putin tem uma bronca com isso. Tem, tem. E tem várias. Agora tu falou Coitados da. ucranianos É. sofreram na mão de Stalin e estão sofrendo muito na mão do Putin. Por que sofreram na mão de Stalin? O Stalin era antissemita, embora o chanceler dele fosse Molotov, que era judeu. E o Stalin, na Ucrânia, tinha muitos judeus. E o Stalin Demais. matou a população de fome. Até canibalismo teve. A gente E fala. agora Putin bombardeando a Ucrânia. Faz mais de um ano de guerra já. A gente fala assim que a Segunda Guerra Mundial ali ela teve os campos de concentração na Alemanha. E aqui eu não tô não tô fazendo juízo de valor, tá? Deixar bem claro. Mas a União Soviética matou tantos judeus quanto a Alemanha. A diferença é que quando a Alemanha ela foi liberada do nazismo ali, entre aspas, deu para contar mais ou menos quantos morreram. Só que na União Soviética nunca foi contado. E a União Soviética era um dos Na países União que mais tinha. Soviética, caía avião da Aeroflot e ninguém falava nada. Isso, a gente não sabe tanto da União Soviética, o que aconteceu, o que É. foi. O caso lá de Chernobyl, na Ucrânia, né? Que era a União Soviética. O tempo que demorou para se saber o que tinha realmente acontecido e tal, né? Mas milhares de pessoas morreram. Até saber que A usina, material radioativo isso. O material radioativo tinha sido eliminado ali, a usina. Pá, ainda hoje, tu vai para Pripyat, que é na Ucrânia, tem radiação no ar. tu tem que ficar lá por um tempo X, né? Tu pode visitar Pripyat
com uma roupa É, especial, prepara. com, entre aspas, um guia, e tu pode ficar ali tanto tempo e depois tu tem que vazar. Né? É uma loucura essa. Tu Assim, vê, tu vê a relação que é um país democrático como o Japão. O Japão foi lá em 2011, cobriu o terremoto, o tsunami e a crise nuclear. Aí, para pegar um trem, e um cara com uma roupa branca, assim, contador Geiger, me medir a radiação no corpo. pá, verdade. Fukushima, né? Fukushima, isso. Aquela época do Fui Fukushima. lá, perto. Tava vendo esses dias aí que qual é que foram assim, os maiores. ah, até para fazer uma comparação aqui com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Os maiores desastres climáticos dos últimos 20 anos aí, né? E um deles, o desastre lá de Fukushima, né? A tsunami de Fukushima. Tsunami. Então, que não foi 20 em mil pessoas Fukushima. morrem. Não foi em Fukushima, foi na ilha Não, não. inteira, né? Foi na ilha inteira. O terremoto foi na costa leste. Isso, do Japão. E aí, na costa, o terremoto. O que é o terremoto? Terremoto é o choque das placas tectônicas. E o terremoto provoca tsunami, que ali foi devastador. E o tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima. Aí perguntei, por que o Brasil não tem, né? Olha, porque o Brasil tem, ainda bem, Ainda bem. muitos rios, Não sei. muitos. E o Japão não tem. Então ele precisa disso. Energia nuclear. É ruim, é ruim, é perigoso, é perigoso. Mas essa é a forma com a qual eles conseguem energia e água. Até porque existe uma coisa, né? Tu colocar uma usina hidrelétrica no Japão com essa dificuldade sistêmica que eles têm lá, eu tô falando das placas tectônicas de se moverem, É. Vamos dá um. tranquilizar. O Brasil não está numa região de encontro de placas. Não, ele tá em cima de uma placa, então não acontece nada. Mas lá, o Japão, ele tá em cima, então, de moções de placas tectônicas, de sismos, né? Isso. Se você Como está o constrói. Chile? É isso, se você construir uma hidrelétrica lá, a chance de dar um desastre é muito grande. Dela se romper, porque quem sabe como é que se faz uma usina hidrelétrica e você vai para qualquer lugar onde tem uma usina hidrelétrica aqui no Brasil, tu tem que represar um rio para daí fazer a usina hidrelétrica. Você imagina represar um rio no Japão, onde tem essa calamidade, colocar um monte de concreto no primeiro terremoto que, sei lá, for acima de 6, 7 graus na escala Richter, vai embora a hidrelétrica, né? Não tem como manter um negócio Olha, assim. o país mais preparado para terremoto E são é o eles. Japão, disparado. Uma vez eu estava lá, tá? Aí um dia eu resolvi fazer uma reportagem sobre como os japoneses se preparam para terremoto. E é no subsolo do prédio onde eu estava, no hotel, as vigas eram bolas gigantes, gigantescas, molas, embaixo das vigas. Então, se der um terremoto, o prédio balança, mas não cai. É E incrível. lá é uma réplica de 7 graus na escala Richter. Uma noite eu estava dormindo, lá nenhum problema, Fusna. Então eu dormi pouco, mas uma noite eu estava dormindo e eu vi os cabides Se mexer. no meu roupeiro, no quarto, se mexer. Disse, cara, 2 da manhã, tô ferrado, né? Aí eu entendi o significado do que era aquela flechinha embaixo da viga. Que é assim, ó.
Se dá um terremoto, o primeiro lugar que tu vai é embaixo da viga. Exatamente. Tem que ir embaixo da viga né, se não conseguir embaixo da viga, no pé direito da porta, alguma coisa assim, né? Que Isso, se cair isso. qualquer coisa, aquilo ali é a parte mais difícil de arrebentar. E aí, nesse documentário que eu vi, agora a gente deu uma volta, mas tudo bem, acho que é um baita assunto pra gente estar Vamos voltar trazendo para a aqui. Rússia. Só concluindo que aquele tsunami que deu no Sri Lanka aquela vez, né, na Indonésia, desculpa, na Indonésia, que foi Mas marcante, atingiu o Sri Lanka também. isso, ele teria Eu fui lá sido. também. Pois é, ele teria sido muito menos catastrófico se tivesse acontecido no Japão, porque o Japão já tem ou o contrário, digamos assim, que aquele terremoto que tem acontecido, que tu cobriu ali no Japão, ele teria sido muito mais destrutivo se fosse em qualquer outro lugar do mundo, por causa Um da ano é. preparação do Ah, Japão. bom tocar nisso. Porque um ano antes, em 2010, eu fui pro Chile também. Mesma coisa, terremoto, só que o Chile não está preparado. Então, assim, ó, muita gente morreu, as casas estavam destruídas, prédios caíram, entendeu? Caos, caos, porque a tragédia e a convulsão social. O que é convulsão social? Na época, pessoas saqueando, tipo o cara de Land Rover, saqueando o mercado. É isso aí. As pessoas sem água iam na fonte, no chafariz, não estava funcionando, onde tinha água. Aliás, eu cheguei em Talcahuano, é um cenário de guerra. Guerra. É. Porque o exército estava lá e para coibir os saques, eles atiravam, davam um tiro para cima. E assim, ó, É, inacreditável. fogo em tudo que é lugar. Bah, imagina. Eu me lembro das colunas de fumaça. Tá louco. A gente falando de desastre aqui, porque a gente entrou todo nesse assunto aí, acho muito Vamos interessante voltar isso para aí. a Rússia, então. Mas a gente vai voltar para a Rússia, que a gente vai dar uma. Vamos tentar fazer aqui a finaleira da Rússia. Porque quando abre ali a União Soviética, ela se desmancha e abre o Império Russo. Também tem as aberturas de arquivos, né? De alguns arquivos digamos assim, pro mundo. Entre eles, lá estava uma filha de um presidente russo que tinha ganhado milhões, bilhões de dólares através de tráfico de armas e prostituição. Olha só, né, o nível que era. Então, era uma das exemplificações assim de como a máfia e o governo eram a mesma coisa, digamos assim, ou eles estavam muito intrínsecos, né? Que servia basicamente como um braço paramilitar ou como se fosse um tipo de polícia que a gente não consegue nem mensurar, né? É louco a gente mensurar uma coisa dessa. Olha só, tudo acabou na União Soviética, menos a máfia. Menos a máfia. A máfia ela ainda é muito ativa, como a gente falou, continua, né, em vários países, principalmente Se pelo vale processo de dessa infiltração. agazarra, né? É, certamente aí países periféricos ali, Finlândia, os outros países menores ali da Europa Oriental, a Ucrânia, Polônia, tem muito contato com essa parte dos Balcãs, né? Sérvia, Grécia, e também ali de outros lados com Macedônia, É isso aí, Macedônia também. Bósnia, E com os ãos, né? Azerbaijão, Quirguistão. Os outros, aí é Uzbequistão, mais. Aí tem alguns países assim que são bastante afrontadores com a Rússia, apesar do seu tamanho. Um deles, por exemplo, é a Bielorrússia. Armênia, né? A Armênia, ela é um país que odeia a Rússia, né? Jamais voltaria a fazer a composição
da União Soviética, mesmo que Tu entrasse em vê, guerra. é, o, o Churchill, para ganhar a Segunda Guerra, se uniu a quem ele odiava, o Stalin. É. Ali é outra coisa, né? Ali é um Outro certame muito podcast. maluco. Essa aí é um Outro monte certame. podcast. A gente podia fazer um podcast só sobre Segunda Guerra aqui e implicações da Segunda Guerra. Escola, vamos deixando por aqui então, Máfia Russa, desse capítulo. Talvez surja mais capítulos aí sobre a máfia russa, é um assunto bastante interessante, principalmente para falar sobre a Rússia, né? Que é um assunto que as pessoas têm um, Aí tu toca num livro exposto. bah, aí é uma loucura, porque é um que diz uma coisa, outro que diz outra coisa, mas a verdade é só olhar para o A maior gente país pode do contar mundo. história aqui. História. Já que é polêmica, só história. Só a história. Vamos conversar essa semana aí pra ver se a gente não faz um episódio só aí sobre a Rússia, pra gente contar um pouquinho como é que aconteceu tudo isso. Beleza, escola? Vamos acabando então nosso Obrigado. episódio 37 aqui junto com a Vinícola Aurora Viva agora e semana que vem a gente tá de volta. Abração, pessoal. Tchau, tchau.